Bom dia, eu sou o aluno Aquiles Marcelo Almeida de Oliveira. Estou aqui para fazer uma demonstração sobre a coleta de dados realizado a respeito de duas instituições públicas de ensino superior, onde temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de São Carlos. Neste vídeo vou passar a vocês em que baseei a coleta de dados, os parâmetros, qual que foi a ideia do levantamento para se fazer esse estudo dessa coleta de dados. Antes de mais nada, abordei uma população a respeito dos cursos oferecidos por essas duas universidades, destacando os cursos de licenciatura, especialização e aperfeiçoamento. Essa foi a minha população. E o meu espaço amostral, em relação a essas duas universidades, ela ficou retida a 500 alunos do curso de licenciatura, tanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como da Universidade Federal de São Carlos, onde nessa população foi analisado a quantidade de alunos que frequentam os cursos de licenciatura dessas instituições de ensino superior. Então, abordando o nosso trabalho, depois de escolhida as duas instituições de ensino, eu me ative no que foi pedido durante o curso a respeito dos dados, gráficos, informações necessárias para demonstrar de uma forma sucinta a ideia do que se queria falar a respeito, chamar a atenção dessas universidades. Então, baseando-nos nesse espaço amostral de 500 alunos de cada universidade, foi feito um histograma, em função da quantidade de alunos que foi verificado por turma, uma análise relativa ali pelas turmas, que foi classificada da seguinte forma: turmas entre 0 e 20 alunos, turmas entre 20 e 40 alunos, turmas entre 40 e 60 alunos. Foi feito esse levantamento, esse estudo, e chegou-se à conclusão que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, dois cursos de licenciatura dela apresentou um nível de aluno de 20 alunos por turma, nesses dois cursos de licenciatura. Outros dois cursos ficou uma média de 60 alunos e um curso na média de 50 alunos. Enquanto na Universidade Federal de São Carlos, a análise foi feita e constatamos que um curso ficou na média de 10 alunos, dois cursos 60 alunos e dois cursos de 100 alunos. Feito o histograma, percebemos a seguinte evolução, que na Universidade Federal do Rio de Janeiro existe uma maior evasão de alunos em relação à Universidade Federal de São Carlos, pois na Universidade Federal de São Carlos houve um relativo aumento dos alunos nos seus cursos de formação, nos seus cursos de licenciatura. Depois de feito esse histograma, tiramos as seguintes conclusões, analisando os pontos fortes e pontos fracos. Em relação à Universidade Federal do Rio de Janeiro, por sua história, sua origem, de ser uma aglutinação de várias outras escolas de ensino superior, faculdades que se juntaram em tempos atrás, meados
do século passado até dias de hoje, juntou-se algumas universidades, centros de estudo, e formou-se a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com isso trouxe várias tendências, costumes, que, onde é apontado em seu ponto fraco, né, houve uma burocratização, uma cartorização muito grande, né, do andamento da universidade. Isso sem desmerecer de forma alguma a universidade, que ela é uma referência no Brasil. Mas essa é uma característica dela. Ela associou outras universidades, outras culturas de universidades. Já a Universidade Federal de São Carlos, ela já surgiu naquela cidade, para aquela região, para aquele povo local. Então ela teve uma história, um acontecimento, ela tem forças, ela tem uma identidade que às vezes a Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem. E isso é uma causa relevante para a evasão de alunos, que também foi constatado que o Rio de Janeiro, por ser uma megalópole, há um maior fluxo de alunos, de pessoas que têm um grande interesse em até começar a faculdade ali, mas por força maior, por outras oportunidades, devido a ser uma megalópole, uma oportunidade de ter um acesso até internacional, aparecendo novas oportunidades para esses alunos, que às vezes há uma evasão, consagrando-se no histograma que reflete essa diminuição de número de alunos nos cursos de licenciatura. Já na Universidade Federal de São Carlos, devido à sua localização, sua história, percebeu-se uma maior concentração de alunos, né? O fluxo ele aumenta, ou seja, há um maior interesse, pois os alunos daquela região estão para aquela região a fim de procurar o desenvolvimento arraigado naquela área, naquela região, né? Apesar da Universidade Federal de São Carlos estar localizada numa região muito desenvolvida do interior de São Paulo, mas tem esse costume do povo que é para aquele lugar, o desenvolvimento daquele lugar. Por isso percebe-se um aumento no número de alunos no final do curso de licenciatura. E para finalizar o nosso vídeo, depois desse estudo, dessa coleta de dados, percebe-se que a estatística ela é de grande valia para o estudo na administração pública, porque ela nos mostra e nos retrata uma realidade sucinta e que nos dá parâmetros para atuar em oportunidades de melhoria e fortalecer os pontos fortes das várias instituições através de dados estatísticos que nos orientam para o bom sucesso das organizações públicas.